Muito bom dia, senhor senador Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília, meu colega professor da Universidades Federais do Brasil. Em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares que estão aqui presentes. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, todas as pessoas muito eminentes da comunidade científica, comunidade acadêmica do Brasil. O Proifes Federação, hoje, é uma entidade que representa professores das universidades federais, dos institutos federais, de escolas civis, de escolas militares, professores civis de escolas militares também. E nós viemos aqui atendendo o convite da Comissão de Educação do Senado, do senador Cristóvão, com o espírito de fazer justamente esse debate que nós já estávamos fazendo um pouco antes de começar a sessão, da importância da relação da sociedade com a universidade, da relação da Universidade Federal com a sociedade. E vocês sabem todos que a Universidade Federal, desde a Constituição de 1988, é uma entidade de natureza especial. É um dos poucos órgãos da administração federal que é considerado pela Constituição Federal, no artigo 207, como um órgão autônomo. O que significa isso na realidade? Significa que o Constituinte entendeu que era importante que a Universidade Federal, pelo papel que ela realiza na sociedade, pelo desenvolvimento no ensino, na pesquisa, na extensão, ela fosse considerada pela sociedade, né, Constituição representando a sociedade, como um órgão que merecia ter capacidade de se autogerir do ponto de vista financeiro, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista administrativo. E essa autonomia, que está consagrada lá desde 1988, na realidade, se a gente for observar bem os processos que nós fomos vivendo de lá para cá, essa autonomia, na prática, ela pouco teve capacidade de se expressar na realidade. Porque a universidade hoje, ela é regida por uma série de leis que tolhem a sua autonomia, ela é regida por uma série de processos nos quais ela tem dificuldades muito grandes de gerir o seu patrimônio, de gerir o seu orçamento, de sorte que ela possa cumprir efetivamente o seu papel. Por conta disso, já há muitos anos, a nossa entidade e outras entidades também, da sociedade civil, e aí eu falo especialmente da ANDIFES, que é a Associação Nacional de Dirigentes das Universidades, né, das Instituições Federais de Ensino Superior, tem discutido muito esse papel e como é que se regulamenta a autonomia que está prevista na Constituição, no artigo 207. E quando a gente vem fazer o debate a respeito desse projeto de lei, nós queremos justamente fazer esse debate mais profundo a respeito da regulamentação da autonomia das universidades federais. Porque o que nós estamos discutindo nessa audiência pública é um projeto de lei que visa, em essência, determinar como que se escolhe os reitores das universidades federais, os diretores das unidades e também alguns princípios de organização dela. E nós entendemos, e essa é a opinião que a gente gostaria de expressar nesse debate aqui, que, na realidade, a discussão ela teria que ser muito mais ampla do que simplesmente um projeto de lei que visa mudar um outro projeto de lei que, na nossa opinião, também não está correto. Para isso, eu vou contextualizar um pouco a questão, dizendo que hoje nós temos uma forma de escolha de reitor que é determinada desde 1996, na lei atual, que determina isso. E a escolha de reitores hoje da Universidade Federal Brasileira, ela é feita de uma forma um pouco estranha. Porque, na realidade, o que determina a lei? Que o Conselho Superior da Universidade, ou qualquer colégio eleitoral que o contenha, tenha 70% de professores. Isso é uma determinação, inclusive, que vem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E esse conselho, ele deverá ouvir a comunidade. Sem determinar exatamente como é que isso se dá, apenas dizendo que, se essa consulta for realizada pelo próprio Conselho, ela deverá seguir a proporção de 70% de docentes. E mais do que isso, ela determina que a escolha se dê numa votação uninominal e secreta no Conselho Universitário, o que é uma coisa absolutamente absurda, porque faz com que a gente tenha, na realidade, que nas sessões dos conselhos universitários que escolhem o reitor, fazer uma espécie de teatro e simular uma votação, posto que nós não podemos, um conselho superior hoje, determinar
que o primeiro votado na consulta pela comunidade é o reitor da universidade. Nós somos obrigados, cada conselheiro, eu sou conselheiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós somos obrigados simplesmente a dizer que cada um de nós tem que fazer um voto numa única pessoa de uma forma secreta. E, obviamente, tem que se fazer combinações para respeitar o resultado das consultas. O que nós defendemos na realidade, e é por isso que nós somos contra, em essência, aquilo que determina esse projeto de lei que nós estamos discutindo nessa audiência pública. Porque o projeto de lei, ele, na minha opinião, ele é um pouco confuso, porque ele diz que o processo de escolha dos dirigentes das universidades, ele será feito de forma paritária, numa consulta à comunidade, no exercício da autonomia da universidade. E essa é a questão justamente que eu gostaria de debater com os senhores senadores e com a sociedade que está nos assistindo pela televisão. Nós achamos que existem realidades muito diferentes, existem processos históricos diferentes em cada uma das universidades federais. Algumas delas definiram que esse caminho da consulta paritária seria o caminho mais adequado para a sua realidade. Outras universidades não entendem dessa forma. A minha universidade, por exemplo, não faz consultas paritárias, porque a URGS, já desde 1994, antes, portanto, da lei de 1996, definiu no seu estatuto que o Conselho Universitário era obrigado a fazer uma consulta à comunidade. Talvez sejamos a única universidade do Brasil que determina isso estatutariamente, que nós somos obrigados a fazer consulta, o Conselho é obrigado. E aí, seguindo a lei, essa consulta é feita com uma proporção, nessa última eleição, de 70% de docentes. Em outras ocasiões já foi feito com 50%, em outras com 40%, enfim. Houve vários processos históricos diferentes. A posição que o PROIFES Federação expressa, como eu disse, nós representamos professores tanto de universidades federais, quanto de institutos federais de ciência, de educação, ciência e tecnologia, quanto professores civis de escolas militares, é que nós não devemos ter, até para poder respeitar essa ideia que a sociedade brasileira, via Constituição, definiu lá em 1988, de que as instituições eram autônomas, nós não devemos ter uma regra nacional. Não é possível, na nossa opinião, que se diga explicitamente na lei que a consulta será com 70%, será com 50% de docentes ou será paritária. Porque, na realidade, isso fere exatamente o princípio mais fundante que para nós é caro, que é o princípio da autonomia universitária. Por isso, a nossa defesa, especificamente falando da questão da eleição para reitores e diretores de unidade, é de que a lei nacional ela deve dizer, ao contrário do que diz hoje, que a gente tem que ter uma lista tríplice, que o presidente da República escolhe a partir da sua própria decisão, independente da vontade da comunidade, um dos 3 que foi escolhido lá na consulta, a gente tem, na nossa opinião, essa consulta deve se encerrar dentro dos muros da universidade, e o presidente da República deve nomear o reitor a partir da decisão que a universidade escolheu dentro do âmbito da sua autonomia constitucionalmente definida. Mas a lei maior, ela deve preservar este princípio fundamental, que é o princípio da autonomia universitária. Portanto, não é a lei que deve dizer se a consulta será paritária, será com 70%, com 50%. A consulta, a forma de escolha do reitor, ela deve ser democrática, eu acho que isso a lei deve prevenir, deve garantir. Mas quem deve escolher a forma que isso se resolve dentro da própria universidade é a comunidade universitária. Essa é a nossa posição clara em relação a isso. Até porque, da forma como está colocado aqui, dizendo que simplesmente 1/3 dos votos tem que ser dos estudantes, 1/3 dos professores, 1/3 dos técnicos administrativos, não define exatamente o que significa isso. Porque se a gente, por exemplo, não faz uma ponderação de eleitores, um membro apenas de uma dessas categorias que vota tem direito a 1/3 do peso, independente se na outra categoria votam 7.000, 2.000, 5.000 pessoas. Então, na nossa opinião, a lei não deve chegar a esse tipo de detalhe, ela deve garantir a autonomia. E, para concluir, eu queria dizer que, na nossa opinião, esse debate ele tem que ser mais amplo, justamente como disse o senador Cristóvão no início da fala, da abertura da sessão.
A gente deve discutir a relação da universidade com a sociedade, a gente deve discutir como que a universidade se organiza para poder cumprir o seu papel relevante para a sociedade brasileira e como que essa relação ela vai se organizar. Então, por isso, o PROIFES Federação, assim como a Andifes também, tem um projeto de lei orgânica de autonomia universitária, de lei orgânica das universidades e dos institutos federais, que prevê, entre outras coisas, na questão da eleição para reitor, como eu já disse antes, que ela se dê autonomamente dentro da universidade, mas prevê uma série de outras questões que nós julgamos que são muito importantes. Ela prevê a criação de um conselho interuniversitário composto pela sociedade, pelas entidades sindicais, pelos reitores, pelo parlamento, pelo governo federal, para que possa se discutir de uma forma ampla na sociedade como que se distribui, por exemplo, os recursos entre as universidades. Quais os cursos que vão ser abertos, quais as áreas que a universidade tem que cumprir. Além de uma série de outras questões que eu não teria tempo de colocar aqui, como a autonomia das procuradorias, como a questão do orçamento, enfim, uma série de outras grandes questões. Então, inclusive, eu vou passar às mãos do senador Cristóvão o nosso projeto de lei, anteprojeto de lei orgânica de autonomia, que eu acho que essa casa tem a necessidade de fazer um debate bem mais amplo sobre a questão. Especificamente, então, sobre o projeto de lei em tela, a nossa opinião é que ele deve sim acabar com a lista tríplice, deve sim acabar com as formas atuais de escolha de reitor, mas repassando a autonomia universitária, a forma como os dirigentes serão escolhidos. Muito obrigado. Obrigado, Cristóvão. professor. Queria só fazer uma... Só para saudar o Gustavo Balduino, que está conosco, e eu vou deixar por último, já que está aqui, chegou agora, e dizer que, esqueci de avisar, nós estamos colocando 10 minutos, por isso estou com a campainha. Mas, se precisar de mais tempo, não se preocupe, nós vamos respeitar. Senador Hélio José. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela importância do tema requerido. Queria cumprimentar também o nosso magnífico reitor Ivan Camargo, da Universidade de Brasília, né? Nosso presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, Heitor Gurgulino, o secretário executivo da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, né? O Gustavo Henrique Souza Balduino, amigo aqui de Brasília, né, Gustavo? O Paulo Riso, presidente do Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes, abraço. O Marcos Formiga, professor pesquisador da Universidade de Brasília, UNB, onde eu me formei em Engenharia Elétrica, em 1982, na turma do Ivan Camargo, estamos juntos. E também o Eduardo Rolim Oliveira, presidente da Federação dos Sindicatos, Professores e Professoras da Instituição Federal de Ensino e Tecnológico, PROIFES. Parabéns pela exposição. É um assunto bastante relevante e que mexe bastante com a comunidade científica e com os alunos e com os funcionários. Eu lembro-me muito bem que eu entrei na UNB em 1978 e saí da UNB em 1982, em fevereiro de 82. Então, foi meu período universitário, foi de 78 a 1982, período onde não havia democracia, onde o nosso reitor era o José Carlos Azevedo, né, e tinha toda uma luta para conquistar essas liberdades que hoje nós temos. Estamos aqui hoje tendo condição de estar discutindo a questão de uma escolha, de um processo de escolha democrático para reitor e vice-reitor. E lá a gente enfrentava toda aquela questão do Azevedo naquela época, e depois acabamos conquistando, e o Cristóvão passou a ser nosso reitor, logo depois que a gente conseguiu conquistar a liberdade do direito de escolha. Eu parabenizo Vossa Excelência por essa discussão. Acho que o projeto que Vossa Excelência apresenta de dar paridade aos 3 setores principais da universidade, eu acho muito importante. Pelo que eu conheço, minhas filhas têm 3 que estudam na UNB, né? Então, eu sei o tanto que é importante a participação dos alunos, que não pode ficar de fora, mas tem que ter uma proporcionalidade, né? Tem que ter uma situação onde os professores tenham um peso significativo e os funcionários também. E que essa escolha seja entre pessoas renomadas e graduadas, para ter condição de não ter nenhuma falta de sequência, né, em quem vai assumir. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo seu projeto, parabenizo pelo debate.
Eu vou ter que sair porque tem uma audiência pública agora da consciência negra no plenário, eu vou ter que ir para lá e também tem a CMO. Eu só não queria deixar de cumprimentá-los e passar por aqui para apoiar essa importante iniciativa do nosso senador Cristóvão Buarque. Ontem essa casa tivemos um dia muito triste, nós tivemos que acatar algumas questões encaminhadas pelo STF de uma pessoa muito amiga e querida de todos nós. Então, quer dizer, mas eu creio que a justiça vai prevalecer e a racionalidade irá prevalecer. E foi o que essa casa fez, confiando exatamente na justiça brasileira, dando credo à questão da posição que o STF definiu. Essa casa referendou aqui e espero que tudo corra bem. Muito obrigado, viu? Obrigado, senador Hélio José. Eu passo a palavra agora ao professor Ivan Camargo, que é reitor da minha Universidade de Brasília. A nossa universidade, senhor senador. Uma honra estar aqui com o senhor, senador, meu caro amigo, senador Hélio. Quero cumprimentar o Gustavo, Eduardo, reitor, senhor reitor, Paulo Riso e o meu amigo Formiga. Vou tentar ser breve, senador, mas eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa. Falar de eleição, falar de forma de definir o reitor da universidade, mais do que isso, definir a governança da universidade. Vários colegas, viu, senador, falaram, Ivan, não vai, ano que vem tem eleição na Universidade de Brasília, não fale nada, né? Tudo que você falar pode ser usado contra você. Então, vou ser muito cauteloso, até que posso sim, né, senador? Tem essa possibilidade de ser candidato ano que vem. E na Universidade de Brasília foi combinado lá atrás, né, antes das últimas eleições, que não haveria nenhuma mudança nesse processo. Então, é bom falar isso, né, que não está previsto, nem programado, nenhuma reunião do Conselho, que haja qualquer tipo de mudança na Universidade de Brasília. Agora, insisto um pouquinho que é fundamental a discussão da governança. Não acho que esteja razoável a governança hoje. Há uma dificuldade muito grande de você lidar com problemas acadêmicos, a forma com que... E aí a gente não bota a culpa em ninguém, né? A gente, usando a nossa autonomia, a gente se organizou de uma maneira que está muito difícil tomar decisões importantes. Eu participei, eu não posso botar culpa em ninguém, nas definições da expansão da nossa universidade, viu, Cristóvão, quanto ao Reúne, e me incomodou. Vários processos, a gente ficou muito fechado internamente, em vez de ouvir o que a comunidade estava querendo. Se a gente ouvisse o que a comunidade estava querendo, evidentemente, abríamos mais 1.000 vagas de medicina, que tem 120 candidatos para uma vaga. E não, a gente abriu vaga onde tinha um candidato por vaga. Então, um equívoco da nossa forma de governança, da nossa forma de decisão. Eu tenho, viu, senador, eu não devia, né, me meter muito nesse assunto, mas eu tenho, sim, críticas ao processo atual, viu? A forma com que estamos definindo o nosso reitor, eu tenho sérias críticas. Uma que eu tenho certeza que o senhor concorda comigo, é que essa forma de seleção, ela tende a uma partidarização da universidade. Não tem jeito de ser diferente. Então, candidato do partido A, candidato do partido B, com apoio dos seus partidos, fazem com que esse processo eleitoral seja distorcido e atrapalhe enormemente o andamento da universidade. Estivemos ontem, viu, senador, um debate interno na Universidade de Brasília sobre o espaço acolhedor, uma forma que é indispensável para a universidade desenvolver projetos de ensino e pesquisa, e tudo que acontece pós um processo eleitoral é mais ou menos uma divisão interna da universidade, um fla-flu, né? Uma coisa, você é meu inimigo, isso e absolutamente inútil para a vida acadêmica. Então, isso incomoda bastante, atrapalha bastante a governança da nossa universidade. Eu também, uma segunda crítica que eu acho importante externar nesse debate é a questão de que esse processo, como foi o processo do Reúne, que eu critiquei agora há pouco, ele está muito fechado
internamente a universidade. Nós nos fechamos, os professores, os servidores, os estudantes, internamente, sem uma participação maior da comunidade. Não me parece que é o caminho correto para a definição dos nossos reitores. E aí, como sugestão, e eu tenho ouvido isso muito, né? Aproveitar que tem um outro senador ex-aluno, meu colega, uma comunidade que talvez pudesse fazer parte, viu, senador, seria a comunidade dos ex-alunos da universidade. É impressionante como a comunidade dos ex-alunos é uma comunidade isenta e torce muito para que a universidade dê certo. Então, eu não sei se vale a pena botar, não botar, mas eu tenho essa certeza que os nossos ex-alunos têm um carinho muito grande e teriam esse cuidado, né, de eventualmente participar, representando a sociedade, numa definição mais isenta e com mais participação da sociedade. Eu ouvindo o colega Eduardo Rolim falando, me parece também, e aí aí em tese, os colegas da Andifes, né, o Gustavo está aqui, eu costumo discordar de tudo que o Gustavo fala, é difícil discordar dele, porque ele também é ex-aluno da UNB, muito bem formado, fala muito bem, mas a Andifes está querendo, de fato, uma lei que defina a autonomia, e a minha posição é o contrário. Toda lei restringe a autonomia, sempre. Não tem uma que não restrinja. Eu gostaria de fazer o processo inverso. Vamos confiar nas universidades. Se houvesse um consenso, não, assim é muito melhor, o assado é muito melhor, de repente fazer a lei está certo, mas não há esse consenso. Caminhar na direção de confiar na universidade. Olha, vocês vão definir como vão fazer. Me parece que, nesse momento, seria mais sensato do que amarrar. E, eventualmente, com os processos, né, avançando nesses processos, a gente consiga uma definição mais clara de como é melhor. E em muitas situações, né, a definição da Universidade de Brasília pode ser diferente da do Rio Grande do Sul, que é diferente do Ceará e do Piauí. Dar essa liberdade às universidades, me parece que seria uma ação muito, muito positiva. Então, em defesa, né, da autonomia, em defesa também de uma consulta mais ampla à sociedade, tirar a universidade e contra, aí fortemente contra, não a politização, né? Claro que todos nós fazemos política constantemente na universidade, isso não tem o menor problema. Agora, a reitoria, ela não pode estar partidarizada, não pode estar dividida, não pode dividir a comunidade acadêmica, porque naquele espaço tem que ser espaço para a diversidade do pensamento, para a liberdade, para que a gente consiga inovar e fazer ciência. Então, eram esses pontos que eu queria trazer para esse debate. E agradeço muito, viu, senador, a honra de estar aqui. Comentei com ele que eu vou pedir para tirar uma foto e vou botar no meu currículo. Está do lado do meu senador. Obrigado, viu?